Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Tanto Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Inicio com você, dileto e amado ouvinte, esta manhã dominical, o terceiro domingo da Quaresma, invocando a Santíssima Trindade sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguindo com as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, são meditações profundas, às vezes inquietantes, mas nós temos que enfrentá-las, sobremaneira nesse tempo de Quaresma, que Deus quer nos polir e nos dar o dom da caridade. Hoje Santo Afonso trabalhará conosco o tema O Demônio Mudo e as Confissões Sacrílegas. O santo baseia sua meditação em Lucas 11:14, que diz o seguinte: estava Jesus expelindo um demônio e ele era mudo. O demônio mudo de que fala o Evangelho é o falso pejo com que o espírito infernal procura fazer-nos calar na confissão os pecados cometidos, depois de primeiro nos ter cegado para não vermos o mal que cometemos e a ruína que nos preparamos ofendendo a Deus. Com efeito, exclama São João Crisóstomo: o demônio faz em todas as coisas o contrário do que Deus fez e faz. O Senhor pôs vergonha no pecado, para que não o cometamos, mas depois de o havermos cometido, anima-nos a confessá-lo, prometendo perdão a quem se acusa. O demônio, ao contrário, inspira confiança ao pecador com a esperança do perdão. Mas, cometido o pecado, cobre-o de vergonha para que se não confesse. Por esse ardil diabólico, quantas almas já foram precipitadas e ainda se precipitam cada dia no inferno. Sim, porque os miseráveis convertem em veneno o remédio que é Jesus Cristo, que nos preparou com seu preciosíssimo sangue, e ficam presas com uma dupla cadeia, cometendo depois do primeiro pecado outro mais grave, o sacrilégio. Irmão meu, diz Santo Afonso, se por desgraça tua alma está manchada pelo pecado, escuta o que te diz o Espírito Santo. Sabe, diz ele, que há duas qualidades de vergonha. Deves fugir daquele que te faz inimigo de Deus, conduzindo-te ao pecado. Mas não dá que se sente ao confessá-lo e te faz receber a graça de Deus nesta vida e a glória do paraíso na outra. Se, pois, te queres salvar, não te envergonhes de fazer uma boa confissão. Aliás, a tua alma se perderá. As feridas gangrenosas levam à morte, e tais são os pecados calados na confissão. São chagas da alma que se gangrenaram. Meu filho, vergonhoso é o entrar nesta casa, mas não o sair dela. Assim falou Sócrates a um de seus discípulos, que não quis ser visto ao sair de uma casa suspeita. É o que te digo também àqueles que, depois de cometerem um pecado grave, têm pejo de o confessar. Meu irmão, coisa vergonhosa é ofender a um Deus tão grande e tão bom, mas não é confessarmos o pecado cometido e livrar-nos dele. Foi porventura coisa vergonhosa para Santa Maria Madalena o confessar em público aos pés de Jesus Cristo que era uma mulher pecadora? Foi motivo de tristeza confessar-se uma Maria Egípcia, uma Santa Margarida de Cortona, um Santo Agostinho e tantos outros penitentes que há algum tempo tinham sido grandes pecadores?
por meio de sua confissão, fizeram-se santos. Ânimo, pois, meu irmão, diz Santo Afonso, ânimo. Falo a quem cometeu a falta de ocultar por vergonha um pecado. Tem ânimo e dize tudo a um confessor. Dá glória a Deus e confunde o demônio, que, como diz o Evangelho, quando saiu do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o acha. Porém, depois de teres confessado bem, prepara-te para novos e mais violentos assaltos da parte do inimigo infernal. Ai de quem o deixa entrar novamente, depois de o haver expulso. O último estado do homem virá a ser pior do que o primeiro. Veja, dileto ouvinte, que este recado de Santo Afonso, ele é muito forte para nós, quanto à objetividade, a profundidade e a veracidade da confissão, que deve ser um despejar de tudo em arrependimento aos pés do Cristo, através do confessor, do sacerdote. Aqui entra a importância do padre, que no confessionário, no lugar de Cristo, justo e misericordioso juiz, acolhe as dores e o sofrimento dos penitentes para transformar tudo isso em graça e bênção. Não esconda seus pecados. Tenha coragem de confessá-los em arrependimento e terás uma vida de paz e de santidade. Vamos à palavra de Deus. Neste terceiro domingo da Quaresma, o Senhor, nosso Deus, nos fala através de João 2, 13 a 25. No meio da leitura deste evangelho, Jesus diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. O zelo. Jesus demonstra para nós esse zelo, esse conforto tão bonito que ele tem ao ajudar a zelar do templo. O evangelho de hoje fala da agressividade que Jesus teve aos vendilhões, aos cambistas, vendedores de pombos, de bois, que ocupavam o templo. O zelo pelo templo, que leva também a meditar sobre o zelo do nosso templo. Nós somos templos do Espírito Santo. E Jesus mostra isso. Destrua este templo e eu o levantarei em 3 dias. Ele falava da ressurreição do seu corpo. Por isso que nós precisamos ter uma visão profunda da pessoa humana. Nós somos corpo e alma. O corpo também é importante, porque esse corpo nosso, que vai se tornar pó, um dia de forma gloriosa, será ressuscitado para unir ao nosso espírito novamente, para vivermos na eternidade com um corpo glorioso. Este zelo, esse cuidado. O nosso corpo é um templo que precisa ser consagrado a Deus, dedicado a Deus, e não ao pecado, e não aos prazeres venéreos deste mundo, às sensações dos sentidos, porque isso é muita pobreza. A riqueza do ser humano está no ágape, está no amor. E esta Quaresma quer ser para nós um convite a este amor. Um amor que produz paz, que produz comunhão, que produz unidade, que produz firmeza, que produz fé, que dá a nós uma sensação de força do alto para vencermos o tempo da peste, o tempo da tristeza, da depressão, do medo e das angústias. É nessa esteira que nós queremos caminhar, que o seu domingo seja um domingo na luz. Pai Santo, dai-nos a graça do arrependimento dos pecados e um desejo profundo de não cometê-los mais. Fica conosco, Senhor,
encha-nos com o poder do Teu Espírito Santo. Dai-nos a graça de acolhermos a misericórdia do Teu Filho Jesus na Sagrada Confissão. Instrua, Senhor, o nosso coração para uma confissão bem feita, uma confissão firme, uma confissão real. Livra-nos do espírito mudo que nos cala no confessionário para não confessarmos os pecados graves em arrependimento. Que o Teu amor, ó Pai, que enche-nos de alegria, nos dê esta compreensão do zelo que nós devemos ter por nós, pelos irmãos, e o zelo também pela Tua casa, nossas igrejas, nossos altares, nossas capelas, nossos tabernáculos. Pai Santo, que a Tua misericórdia nos enche de grande esperança e de grande alegria por fazermos uma santa e piedosa confissão. Assim seja. Amém. Venha sobre você, prezado ouvinte, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos livre da peste, que Deus tire essa tristeza do mundo e que nós possamos, com confiança, vencer toda a obscuridade deste tempo e todas as perturbações que ele traz consigo. Até amanhã, se Deus quiser.